A ligação entre pais e filhos é, sem dúvida, uma das mais fortes da nossa sociedade. As mães exercem um papel fundamental na vida dos filhos, uma relação de profundo amor incondicional. Especialistas tentam desvendar o que leva uma mãe a cometer atos surpreendentes quando a questão envolve os filhos. Quantas se sacrificam no momento de doença e quantas outras lutam pela memória dos filhos que vieram a falecer. Amor, instinto, sentimentos indecifráveis. Sentimentos como estes levaram algumas mulheres a modificar suas vidas para sempre. Helena era pequena, apenas 5 anos, quando Tatiana e Luiz Maurício descobriram o câncer. A realidade que nós vivemos com a nossa filha Helena, que faleceu com 5 anos, com um câncer cerebral no sistema nervoso central bastante grave, nos fez ver como a gente não sabia que o câncer é uma doença que debilita tanto e traz tantas sequelas. Claro, existem os casos que não tem jeito desde o início, infelizmente o caso da minha filha foi um desses. A criança engordou por causa dos medicamentos. Apesar da pouca idade, a locomoção ficou cada vez mais difícil. Mas a gente era uma família de classe média, tinha um carro. Felizmente, na época, o pai da Helena tinha condições de nos levar 2, 3, 4 vezes por semana para o hospital. Eu ia atrás do carro brincando com a Helena, cantando, lendo uma história. Helena faleceu em 1998 e do luto veio a vontade de fazer algo transformador. Um ano depois, a criação da APAS, Associação Helena Picardi de Andrade Silva, instituição que viabiliza transporte e apoio sociofamiliar para crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Foi, na verdade, uma iniciativa do pai da Helena, na época com muita vontade de transformar aquela nossa perda em uma ação que fosse uma ação social e transformadora da nossa experiência, para que fizesse sentido a nossa experiência. De início eu não gostei da ideia, eu não queria saber de associação, eu queria minha filha viva comigo. Aos poucos eu fui mudando e fui percebendo que aquela iniciativa era realmente uma iniciativa transformadora, não só para quem pudesse estar à nossa volta ou para as pessoas que a gente fosse efetivamente ajudar, mas para mim, como mulher, mãe, pessoa. A experiência com a filha foi determinante para o funcionamento da APAS. Essa imagem deu atrás com a Helena, o pai da Helena dirigindo o carro, é, digamos, a essência do trabalho da APAS. Ou seja, a gente criou, por força dessa nossa experiência e tendo em vista a dificuldade que é transitar em São Paulo, não é? Um espaço que a gente chama de uma espécie assim, de ponte entre uma criança que precisa de um tratamento e um hospital especializado. Esse espaço, que é um espaço do veículo, é o local onde você ameniza a dor, é o lugar em que você pode interagir com a criança durante as horas em que você fica no trânsito. A associação atende mães que moram na periferia de São Paulo e que não têm como transportar o filho doente. Na época mesma eu já reparei o sacrifício das mães. Então a gente via, primeiro, só a mãe, que alguém tinha que trabalhar. Então o pai dificilmente ia. E se havia um pai, não havia a mãe, porque alguém tem que ficar ou tomando conta dos outros filhos ou trabalhando. Em geral, com a criança debilitada e irmãos, porque muitas vezes a mãe não tem onde deixar os outros filhos. Aí vai todo mundo para o hospital. Sacola carregando o que é necessário para passar o dia, porque é o dia que você passa no hospital. E não há recurso para ficar tomando lanche na lanchonete do hospital. Então as mães vão com tudo que é necessário. De ônibus, a gente sabe, ônibus cheio. Recordando toda essa vivência e idealizando a associação, Tatiana e o marido perceberam que o transporte era uma necessidade muito grande. Demora para você ter espaço, demora para você ter um lugar lá dentro do hospital. Mas, uma vez conquistado esse lugar, e aí, né? Como é que você realmente usufrui desse direito tão duramente conquistado, se outros direitos não são contemplados? E aí você entra na questão social.
transporte é uma das questões e uma das mais relevantes para garantir o acesso. No começo, o casal usava o próprio carro e Tatiana era motorista. Hoje, a frota é de 6 veículos, motoristas contratados e remunerados e voluntários, que são a alma do funcionamento da instituição. A gente tem uma equipe valiosa de voluntários. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje em torno de 50 voluntários que se distribuem no bazar. Só no bazar a gente precisa ter uns 25 a 30, porque são só voluntários que gerem o bazar. Os demais estão distribuídos entre os membros do conselho diretor, captação de recursos e atendimento às famílias, incluindo o transporte das crianças. A perda da filha foi determinante para que o luto se transformasse em uma ação onde o objetivo é ajudar o próximo. Tatiana recorre às lembranças para continuar seguindo em frente. Por mais que eu tenha aprendido sobre terceiro setor, por mais que eu tenha aprendido sobre gestão de voluntários e funcionários, por mais que eu tenha aprendido sobre captação de recursos, por mais que eu tenha aprendido a gerir a instituição pensando que ela é uma instituição de caráter público e, portanto, interage com a área pública, todos esses saberes são insuficientes para mim, né? Um depoimento bem pessoal. Sem eu, na hora da dúvida ou do dilema, voltar atrás e lembrar quem eu fui. Eu fui uma mãe, uma pessoa comum, que teve uma filha, que morreu com câncer. E aquela dor, essa dor que ainda existe de uma forma elaborada, mas está lá, é a que me alimenta na hora das angústias das tomadas de decisão. Isso é fundamental para não perder nunca a noção de quem é a criança com câncer, de quem é a família, qual é essa dor, quais são as dificuldades, o quanto você fala sozinho nesse contexto ainda, não é? E de como é preciso saber ter ouvidos para o outro, lembrando de quem você é, aquele outro é você. Vou ser muito sincera, não me dei ao luxo de ficar sentindo ou chorando muito tempo, não. Eu queria mais era o que vamos fazer, o que é necessário fazer.